Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Homem mata 4 crianças e fere outras 5 após invadir creche em Blumenau. Criminoso se entregou à polícia. Após o ataque, o governo federal cria um grupo interministerial sobre segurança nas escolas e diz que vai destinar 150 milhões de reais no combate à violência. E você vai ver também. Ex-presidente Jair Bolsonaro depõe a Polícia Federal no caso das joias sauditas. Ex-ajudante de ordens Mauro Cid também prestou depoimento. Déficit habitacional atinge cerca de 24 milhões de brasileiros. Uma reportagem especial vai mostrar o drama de quem vive em ocupações pelo país, muitas em condições precárias. 4 crianças morreram durante um ataque em uma creche em Blumenau, no interior de Santa Catarina. Um homem invadiu o local e atacou os alunos com uma machadinha. Depois do crime, ele se entregou à polícia. E o jornalismo da Rede TV optou por não identificar o agressor, mesmo ele sendo maior de idade. A decisão está ligada a estudos que mostram que esse tipo de exposição pode incentivar novos ataques. Os alunos desta creche particular de Blumenau estavam brincando no parquinho quando um homem de 25 anos pulou o muro da unidade armado com uma machadinha e atacou as crianças. Bernardo Pabeste da Cunha, de 4 anos, Bernardo Machado, de 5 anos, Larissa Maia Toldo, 7 anos e Enzo Marquezem Barbosa, de 4 anos, morreram na hora. Logo depois do crime, o homem, que já tem passagens pela polícia, se entregou. Durante a tarde, o delegado disse que, a princípio, o ataque é um caso isolado e que o criminoso deve responder por 4 homicídios triplamente qualificados e 4 tentativas de homicídio triplamente qualificadas. Ele possui pelo menos 4 passagens policiais, não tem relação com outras práticas criminosas e não é um fato coordenado, seja por jogo, seja por rede social, seja através de conversas e negociações entre criminosos. Outras 4 crianças, entre 5 e 3 anos de idade, ficaram feridas e foram encaminhadas para um hospital da região, onde passaram por cirurgia. Segundo a assessoria da unidade médica, elas ficarão em observação por pelo menos 24 horas. Foi infelizmente identificado no local o óbito de 4 delas, e o ferimento de mais vítimas feridas de mais 4. Tão logo nós conseguimos estabilizar essas vítimas, elas foram conduzidas rapidamente a uma unidade hospitalar pelo SAMU, e posteriormente a corporação atendeu, prestou auxílio aos funcionários do centro educacional, como também os pais que estavam chegando ao colégio para buscar os seus filhos. Desesperados, muitos pais foram até a creche ao receberem a notícia. Neste vídeo, é possível ver um dos agentes gritando para liberar a entrada de familiares para a retirada das crianças que ainda estavam no local. Pai e mãe! Só pai e mãe! Eu saí correndo do meu trabalho, desesperada. O que tinha acontecido com os meus filhos, chorando. Uma das professoras do meu menino de 2 anos informou que os meus filhos estavam bem. Aí foi trazendo aos poucos as crianças que estavam bem. Uma professora contou que estava dentro da escola no momento do ataque e que se trancou em uma das salas para proteger as crianças e salvar a própria vida. Uma outra educadora se escondeu no banheiro com os alunos. Eu fiquei trancada na minha sala com os pequenos e liguei para a polícia, liguei para o bombeiro, pedindo ajuda. O ataque na creche acontece 10 dias depois de outro crime em ambiente escolar. No dia 27 de março, um estudante de 13 anos invadiu o colégio onde estudava na zona sul de São Paulo e esfaqueou professores e alunos. A educadora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, morreu. O município de Blumenau decretou luto de 30 dias e as aulas desta semana estão canceladas. Já o governador decretou luto de 3 dias. Nas redes sociais, a creche, vítima do ataque, publicou uma nota de pesar, se solidarizando com as famílias atingidas e com os colaboradores. O governo federal vai liberar recursos extras para reforçar o policiamento nas escolas. Vamos a Brasília, onde a repórter Maria Ferreira tem as informações. Maria, bom, esse é um crime absolutamente chocante, inclusive vários ministros se reuniram para fazer esse anúncio, porque o governo federal também entrou em estado de alerta máximo e sabe que precisava tomar uma decisão. Afinal de contas, qual foi esse anúncio?
Boa noite para você, Amanda. Boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. O anúncio é que eles vão destinar 150 milhões de reais para estados e municípios reforçarem o patrulhamento escolar. Olha só, os detalhes de como serão as ações, o ministro Flávio Dino não falou ainda, não adiantou sobre essas ações, mas ele disse que o governo vai investigar outros ataques que estão sendo ameaçados, né, para outras escolas. E ele disse que esses ataques estão sendo investigados na internet. Vamos ouvir o que ele disse. Estamos vendo, nesse instante, no país, uma ideia de pânico. Há ameaças em relação a outras escolas, universidades, e nós estamos, a partir de amanhã, com 50 policiais, que vão se dedicar nos próximos dias exclusivamente a monitoramento dessas ameaças na internet. E o presidente Lula deve assinar ainda hoje um decreto que vai instituir um grupo interministerial sobre segurança nas escolas. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a primeira reunião desse grupo vai acontecer amanhã pela manhã. Eles querem discutir ali as medidas emergenciais, como, por exemplo, esse dinheiro que vai ser mandado para reforçar o patrulhamento escolar, mas também as medidas a longo prazo, como políticas públicas, tanto de prevenção como de enfrentamento à violência nas escolas. O presidente Lula, em evento no fim dessa tarde, comentou o ataque à creche em Blumenau. Ele pediu um minuto de silêncio pelas vítimas dessa tragédia e também se solidarizou com os familiares. Vamos ouvir. Não tem palavra para consolar a família. Quem já perdeu parente sabe que não existe palavra. Mas eu acho que era importante um gesto nosso, de pé, fazer um minuto de silêncio, em homenagem aos familiares, sabe, dessas crianças que foram vítimas dessa barbaridade. Ainda sobre esse tema, o ministro da Justiça comentou sobre a divulgação que está sendo feita pela mídia. Ele disse que não há intenção do governo ou do Congresso Nacional de fazer um controle, mas que os veículos de comunicação deveriam ter mais cuidado, justamente porque a divulgação de algumas dessas informações muitas vezes podem servir de gatilho para que outros atentados sejam cometidos. De Brasília, Maria Ferreira para o Rede TV News. Obrigado, Maria. Bandidos em fuga invadiram um colégio no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, para se esconder da polícia. A operação do Batalhão de Operações Especiais conseguiu prender 22 suspeitos. Alguns deles eram líderes de facções. Por volta das 6h30 da manhã, os bandidos invadiram uma escola pública da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré. Enquanto os agentes do BOPE negociavam a rendição dos criminosos, houve um princípio de tumulto. Bombas de efeito moral foram lançadas. Depois de 15 minutos, eles deixaram o prédio. 16 suspeitos que tentaram se esconder na escola foram presos e levados para a delegacia em blindados. Os criminosos também em posse, utilizando a rede social principalmente, começaram a inflar a população local como escudo humano para tumultuar o ambiente e dificultar a ação da polícia, né, com o objetivo exatamente da fuga desses criminosos. Então, nós adotamos todas as medidas necessárias, né, a negociação, o uso de agentes não letais, exatamente para não trazer prejuízos, né, a toda aquela ocorrência. Durante a ação, não havia estudantes na escola. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o alerta foi dado antes do início do turno escolar. 21 unidades do Complexo da Maré não abriram as portas hoje, deixando mais de 6.000 alunos sem aula. Na semana passada, fizemos uma operação onde prendemos um líder de uma facção de Sergipe que estava comandando sua facção daqui do Complexo da Maré. Hoje mesmo, a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais prendeu um criminoso do Rio Grande do Norte, na comunidade do Lins. Durante a operação, a polícia também apreendeu fuzis, pistolas, granadas, rádios comunicadores e drogas. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento hoje à Polícia Federal em Brasília. Ele é investigado por suposto peculato no caso das joias sauditas.
O depoimento mobilizou um forte esquema de segurança montado pela Polícia Militar. O estacionamento público da Polícia Federal foi fechado pelo Detran para evitar aglomerações. Bolsonaro chegou por volta das 2 horas da tarde. Ele entrou pela garagem e não falou com a imprensa. O depoimento durou cerca de 3 horas e o ex-presidente voltou para casa em silêncio. A Polícia Federal investiga se Bolsonaro cometeu crime de peculato, que é quando o agente público se apropria de bens adquiridos por causa do cargo que ocupa. Por determinação do Tribunal de Contas da União, presidentes devem incorporar bens ao acervo público no fim do mandato. Pelas investigações, Bolsonaro ficou indevidamente com 2 dos 3 pacotes de joias luxuosas dadas pelo governo saudita. Um outro pacote com joias femininas avaliadas em 16 milhões de reais está apreendido na Receita Federal após um assessor do Ministério de Minas e Energia tentar passar pela alfândega sem declarar o presente. Além de Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid também prestou depoimento. De acordo com as investigações, Cid intermediou a tentativa de liberação das joias milionárias que estão apreendidas na Receita Federal de São Paulo. Outras 9 pessoas, entre assessores e secretários, também devem prestar depoimento à Polícia Federal. Os 2 pacotes estão sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal até que o TCU decida o destino final. À Rede TV, o ministro Paulo Teixeira condenou a falta de transparência de Bolsonaro. Na verdade, ele desviou do Estado. Ele tentou se apropriar, é crime de apropriação indébita. E foi agora chamado a devolver essas joias. O primeiro presidente da República que é chamada a atenção para devolver algo que ele desviou do erário público. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal denúncias contra mais 203 envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Eles devem responder pelos crimes de incitação contra poderes constitucionais e associação criminosa. Com as novas denúncias, o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos encerrou o trabalho relativo ao dia dos ataques. Ao todo, foram denunciadas 1.390 pessoas. O presidente Lula assinou 2 decretos que atualizam a regulamentação do Marco Legal do Saneamento. O objetivo é garantir a universalização dos serviços no país. A falta de acesso à água potável impacta quase 35 milhões de pessoas e cerca de 100 milhões não possuem acesso à coleta de esgoto. A meta do governo é universalizar esses serviços até 2033. Os decretos alteram parte do Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020. As mudanças vão permitir investimentos de 120 bilhões de reais pelos próximos 10 anos. Entre elas, está o fim do limite de 25% para realizar parcerias público-privadas nos estados. Hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reconheceu os esforços do governo no ajuste das contas públicas com o novo arcabouço fiscal. Segundo ele, a nova regra equilibra a trajetória da dívida pública. Campos Neto também sinalizou que o mercado precisa ter calma. Outro ponto importante, eu acho que é reconhecer o grande esforço que o ministro Haddad tem feito, que o governo tem feito. Eu acho que o que foi anunciado até agora, elimina, vamos dizer assim, o risco para aqueles que achavam que a dívida poderia ter uma trajetória mais explosiva. Eu acho que tem uma certa ansiedade ainda em relação à parte das receitas e a gente precisa observar como vai tramitar no Congresso. Então, a nossa avaliação é super positiva, reconhecemos o esforço, mas acho que é importante dizer que, para aqueles que tinham esse risco, vamos dizer assim, precificado, de que poderia ter uma trajetória de dívida mais descoordenada, eu acho que isso foi eliminado. A Petrobras negou que tenha recebido alguma proposta do governo para mudar a política de preços praticada pela estatal. A empresa divulgou nota após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ter afirmado em uma entrevista que as mudanças devem começar após a próxima Assembleia de Acionistas da Petrobras, marcada para o fim deste mês. A declaração do ministro repercutiu de forma negativa no mercado financeiro.
Na nota, a Petrobras reafirmou o compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional. Atualmente, a estatal adota a política de preço por paridade de importação, conhecida como PPI, que considera as variações da taxa de câmbio e o valor do barril de petróleo no mercado internacional. A política de preços da Petrobras é assunto para o Faça as Contas com Salete Lemos. Olá, boa noite. Mais um dia de dor, né? Tragédia envolvendo crianças que deixa o Brasil, o mundo, em total perplexidade. Novas propostas são encaminhadas a todo momento pelos governos dos mais diferentes países, mudança no atendimento da saúde, educação, política, economia, enfim, mudanças, defendidas hoje também aqui pelo ministro das Minas e Energia. Durante uma entrevista, o ministro reafirmou a necessidade de mudança na política de preços da Petrobras, que hoje acompanha o preço no mercado internacional, já que somos importadores de petróleo, né? Isso por quê? Porque alguns dos maiores países exportadores do mundo informaram que vão, pura e simplesmente, reduzir os seus níveis de produção, o que acabou causando sobressalto no preço aqui e lá fora, em todo lugar. E vale lembrar que hoje a OPEP, que foi criada em 1960, tem como objetivo o quê? Controlar a oferta mundial de petróleo e, claro, os preços. Preços que mexem na economia do mundo. E no Brasil, os estragos são bastante sérios na inflação. Na tentativa de controlar esses estragos trazidos pela manipulação árabe, o governo Lula propõe, portanto, uma nova política de reajuste nos combustíveis, que deixe os preços não atrelados a essas manipulações. Até aí, ok, né? O presidente Lula sempre defendeu mudanças na política de preço dos combustíveis e a questão é saber que proposta de reajuste está sendo estudada pelo governo. Quais são as propostas? E aí, vejam só, enquanto o ministro das Minas e Energia fala em mudanças, a Petrobras, em nota, garante não recebeu qualquer proposta do governo para alterar a política de preços. Fica o dito pelo não dito. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, mostra que o cenário político no país continua polarizado. O levantamento aponta que 30% dos entrevistados se definem como petistas, enquanto 22% se dizem bolsonaristas. 22% se consideram neutros. Entre os indecisos, 10% disseram que estão mais próximos do PT e 9% mais próximos do bolsonarismo. 5% não se identificaram com nenhuma das alas políticas. 2% não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.028 pessoas com 16 anos ou mais em 126 municípios entre os dias 29 e 30 de março. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O déficit habitacional atinge atualmente cerca de 24 milhões de brasileiros. E o drama da habitação no país vai além dos que vivem na rua. Inclui também os que já possuem um teto, mas vivem na precariedade. Em cima do banco de uma praça em Fortaleza, embaixo de um viaduto em Belo Horizonte, no meio de uma quadra esportiva em Rio Branco, no chão da calçada, no Rio de Janeiro. Nas barracas, no improviso, na vulnerabilidade absoluta, esses brasileiros e brasileiras que não têm casa para morar se incorporaram à paisagem urbana. E a gente nem sabe ao certo quantos eles são. Só em São Paulo, a cidade mais rica do país, o número de moradores de rua é estimado entre 31 mil e 52 mil. No Brasil, são 206 mil, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais. O drama da habitação no Brasil abrange também os que até têm um teto, mas vivem na precariedade. Muitos se arriscam e o resultado pode ser trágico, como o que se viu em São Sebastião, no litoral paulista, em fevereiro deste ano.
Além deles, entram nas estatísticas da falta de moradia aqueles que comprometem mais de 30% de sua renda para pagar o aluguel e os que habitam casas pequenas demais para acomodar tanta gente. Segundo esses critérios, a Fundação João Pinheiro calculou que o Brasil tinha, em 2019, um déficit habitacional superior a 5.800.000 moradias, afetando 24 milhões de pessoas. O estudo foi coordenado pelo pesquisador Frederico Polai, que admite: os números estão defasados. A realidade hoje é diferente, quer dizer, é pior. A gente pode estar falando aí, em grande medida, no apagão de dados estatísticos, principalmente para a área de habitação, né? O IBGE teve grandes dificuldades de estar obtendo informações para o setor habitacional no período da pandemia. Além disso, a gente tem, né, o atraso aí da principal pesquisa de fonte de informação social no Brasil, que é exatamente o censo demográfico. Dado o contexto, né, econômico e social, né, principalmente aí nos anos 2020 e 2021, nós acreditamos que a tendência realmente foi de aumento desse déficit habitacional. Imprecisos também são os dados sobre os imóveis vazios, abandonados há vários anos. Alguns levantamentos apontam que só esses imóveis seriam suficientes para zerar o déficit habitacional no Brasil. Muitos acabam sendo ocupados, como é o caso desse prédio aqui, no centro de São Paulo. Há 15 anos, esse hotel abandonado da década de 1960 na Rua Mauá foi convertido em habitações por movimentos sociais e hoje abriga 237 famílias, cerca de 1.200 pessoas. Nos corredores onde cada porta era um quarto, agora cada quarto é uma casa. A Raquel tem um mercado no primeiro andar do prédio, com clientes de dentro e de fora da ocupação. É lá que a Thelma tem uma lojinha de perfumes e cosméticos. Nos fundos do edifício, a área de lazer teve que abrir espaço para mais casas. Para a professora Maria Lúcia Refinetti, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, imóveis abandonados em regiões centrais da cidade, onde já existe toda a infraestrutura urbana, podem virar moradias, desde que haja apoio técnico e financeiro para que os prédios fiquem em condições habitáveis. Além disso, é preciso lembrar que esses imóveis têm proprietários. Mais do que a falta de recurso, a dificuldade é a gestão. Por quê? Se a gente for olhar grande parte desses edifícios que estão abandonados, eles, em geral, têm algum enrosco no meio do caminho. Assim, vários são heranças em que a família... Ninguém tem dinheiro para recuperar aquilo e fazer alguma coisa, ou são massa falida, ou é alguma coisa que está numa briga jurídica que se estende a muitos anos, então ninguém faz nada. A gente busca informação, a gente não vai ocupar um prédio que o proprietário está pagando tudo direitinho, que não deve nada, que o prédio ele está em uma situação boa. A nossa luta é atrás do empreendimento que está lá, está jogado, está abandonado, sem função social da propriedade, uma vez que qualquer imóvel tem que exercer sua função social da propriedade. A Prefeitura de São Paulo tem projetos em andamento para reformar imóveis sem uso e transformá-los em habitação popular. Esse deve ser o destino da ocupação Mauá, a mais antiga da cidade. Mas a exigência da Coab de desocupação do prédio para realizar as reformas, inclusive com pedido de reintegração de posse, provocou desconfiança. É que nesses corredores também mora o medo. Meu maior medo é o despejo. Porque a gente tem aqui as coisas, de uma hora para outra ter que ficar no meio da rua sem ter para onde ir, sem ter aonde colocar. Esse é o maior medo. Um medo que só não é maior que o sonho. Meu sonho? Ter minha chave da casa própria, conseguir aqui realizar o nosso sonho de moradia. É por isso que a gente está nessa luta, de conquistar o sonho de morar, de ter um endereço, de ter um comprovante de residência. Você pode trabalhar, você pode estudar, você tem vida. Sem endereço você não é nada. Hoje, passageiros da linha 5 Lilás da Via Mobilidade em São Paulo enfrentaram mais uma vez dificuldades para usar o transporte público. Desde o início do ano, houve 5 ocorrências graves nas linhas da concessionária.
No dia 30 de março, um trem descarrilou entre as estações Barra Funda e Júlio Prestes. Esse tipo de acidente é considerado raro, mas nas linhas administradas por uma concessionária foram 5 descarrilamentos desde o ano passado. Hoje, mais uma falha foi detectada em um equipamento próximo à região da Chácara Clabim e os trens passaram a circular com velocidade reduzida às 7 horas da manhã, horário de pico no transporte público. A Via Mobilidade assumiu em janeiro do ano passado a operação das linhas 9 Esmeralda e 8 Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço oferecido, mas de lá para cá as duas linhas colecionam ocorrências graves, com paralisações que prejudicaram o transporte de passageiros. Trem muito cheio. Atraso. Às vezes a gente tem que descer, o trem para, tem que continuar a pé, só piora. Essa linha 8, 9, as outras, não tiverem um centro de controle operacional adequado, com pátios de manutenção adequadas e arrumando a via permanente, a energia, reforçando a energia com os novos trens, vai dar esses problemas. Trem parado na estação por mais tempo do que o normal, ou circulando num ritmo muito lento, falhas técnicas que se sucedem e até descarrilamento. São tantos problemas que o Ministério Público resolveu entrar na briga. Infelizmente, nós vamos ter que tomar as providências necessárias visando a extinção desse contrato. Não podemos adiantar que tipo de medidas serão tomadas. O que eu posso dizer nesse momento é que, infelizmente, não podemos esperar que pessoas morram, que um acidente mais grave ocorra em razão da falta de competência da empresa para manter esse contrato de concessão. Sobre a falha, a Via Mobilidade disse que a operação foi rapidamente normalizada. Sobre as tratativas com o Ministério Público, a empresa diz que vem investindo em melhorias e prestará esclarecimentos aos órgãos competentes. Uma criança de 4 anos está internada em estado grave após um homem atear fogo em um ônibus no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio. Além dele, um outro passageiro também sofreu queimaduras. 2 mulheres foram pisoteadas enquanto tentavam sair do ônibus. Segundo testemunhas, Kleber da Conceição Cirilo, de 39 anos, jogou combustível nos passageiros e depois colocou fogo. O criminoso também teve queimaduras em 50% do corpo. Ele foi preso. Quase 7 milhões de doses da vacina bivalente contra a Covid-19 foram aplicadas no Brasil. Agora, além dos idosos com mais de 60 anos, grávidas e puérperas, o imunizante está liberado para o público a partir de 12 anos com comorbidades. Eu vi ontem no jornal, aí eu vi, fiquei atenta, já até liguei para uns amigos falando, olha, já saiu, que tem pressão alta, vamos lá tomar, né? Aí eu já vim, ó, eu achei que tinha uma fila, mas tá bem tranquilo para vir no posto. Me senti protegida e proteger as pessoas que estão ao meu redor, isso é muito importante. A bivalente já estava liberada para idosos acima de 60 anos. O Fernando só não veio antes porque estava com a mulher no hospital. Tomamos as 4, acreditamos muito na ciência e por isso estamos com a nossa vacinação em dia. E estou hoje aqui, primeiro dia de alta da minha esposa, tomando a bivalente para imunizar. E a minha esposa só não teve problema mais sério graças à imunização que ela teve. O Rui também, só veio agora porque estava viajando. Estava viajando agora que eu retornei. Eu garantia a sua proteção. Sem dúvida. É importante vacinar. Sem dúvida. A vacina bivalente está disponível para pessoas a partir de 12 anos com comorbidades. Para receber o imunizante é preciso ter tomado pelo menos 2 doses do esquema primário. E o intervalo da última aplicação deve ser no mínimo de 4 meses. Quem ainda não completou o ciclo ou está com alguma dose em atraso, também pode procurar uma unidade de saúde para se vacinar, mesmo que não esteja no grupo prioritário. A Monique trouxe as 2 filhas. Eu acho que é a segurança das crianças, de todos nós, né, de todo mundo. Para mim isso é muito importante. Eu costumo sempre seguir o calendário.
No Brasil, quase 7 milhões de doses bivalentes já foram aplicadas, segundo o Ministério da Saúde. Na capital paulista, de acordo com o vacinômetro, mais de 860 mil pessoas foram imunizadas. Já virou mania já. Todas as doses que tiver, estou pronta para tomar. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite para você. Boa noite para você. Até amanhã.